Agora um problema de 5 pontos da Canguru de Matemática. Duas funções f e g sobre R, então aqui R é o domínio dos números reais, satisfazem o sistema de equações. Qual é a f de x? Então o que a gente vai ter aqui nesse sistema? A gente vai ter um sistema com duas funções, a f de x e também a g de x. Então a gente vai ter esse primeiro sistema aqui, f mais 2 vezes g de 1 menos x igual a x ao quadrado, e também uma outra equação que é f de 1 menos x menos g de x igual também a x ao quadrado. Agora o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar quem é a f de x. Então da mesma forma que quando você tem um sistema com duas equações, duas incógnitas, você quer eliminar uma delas para encontrar a outra, aqui vai ser a mesma coisa. A gente tem duas funções, a gente vai querer eliminar essa g e ficar com uma equação apenas envolvendo a f. E aí se você olha na primeira equação, tem duas vezes a g, e na segunda você tem menos g. Então uma ideia aqui seria multiplicar a segunda equação por 2 para ficar 2g na primeira e menos 2g na segunda. Só que daí a gente tem um problema com o argumento aqui. O argumento da função de cima é 1 menos x e o da de baixo é o x. Então não vai cancelar diretamente. Então para conseguir cancelar a g e obter apenas a relação entre a f, você tem que estar esperto aqui com composição de funções. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse pedaço aqui de baixo e vou chamar de h de x. Então essa f de 1 menos x menos g de x seria uma função h de x. E aí, como que eu faço para aparecer o 1 menos x no argumento da g? Eu vou ter que calcular quem é h de 1 menos x. Porque se h de x é igual a f de 1 menos x menos g de x, quanto que vai ser isso daqui, h de 1 menos x? É o mesmo que pegar a f e calcular em 1 menos, aí no lugar de x, que eu tenho aqui, eu vou colocar o 1 menos x. Então vai ficar 1 menos x. E aí no lugar do g de x vai ficar g de 1 menos x. Então vai ficar menos g de 1 menos x. Então eu fiz a composição da função h com essa função 1 menos x. Por quê? Porque eu quero que apareça exatamente esse termo daqui, da direita, g de 1 menos x. Então quanto que vai dar isso daqui? Na primeira, nota que aparece 1 menos 1, cancela, dá 0. E menos x, vai dar mais x. Então fica f de x, menos g de 1 menos x. Então olha que beleza. Agora eu posso reescrever aqui o meu sistema de equações da seguinte forma. A primeira equação a gente repete, então fica f de x mais 2 vezes g de 1 menos x igual x ao quadrado. Só repetir. E a segunda, o que a gente tinha? A gente tinha aqui h de x é igual ao x ao quadrado, certo? Então, o h de 1 menos x vai valer quanto? Se o h de x é sempre igual a x ao quadrado, o h de 1 menos x vai ser igual a 1 menos x ao quadrado. Então, esse h de 1 menos x aqui é o mesmo que 1 menos x ao quadrado. Então, a equação que a gente vai substituir no lugar da segunda vai ser essa que a gente encontrou aqui. O 1 menos x ao quadrado é f de x menos g de 1 menos x. Ou seja, eu posso escrever f de x menos g de 1 menos x igual a 1 menos x ao quadrado. Então, repara que agora sim a gente tem um sistema aqui de equações com a f e com a g, onde apareceu g de 1 menos x tanto na primeira quanto na segunda equação. E agora como que a gente vai fazer para cancelar? Em cima a gente ainda tem o 2 que multiplica g de 1 menos x. Embaixo a gente tem só menos g de 1 menos x. Então eu vou multiplicar toda a segunda equação por 2. Senão altera a equação, né? Então, se eu multiplicar tudo por 2 aqui, nesse sistema, eu vou ficar com 2 vezes f de x menos 2 vezes g de 1 menos x igual a esse 1 menos x ao quadrado que multiplica 2. E aí, beleza. Agora apareceu o mesmo termo em cima e embaixo. Então, eu vou somar as duas equações que vai sumir com o g de 1 menos x. Então, vamos somar a equação 1 com a equação 2. Do lado esquerdo vai ficar o quê? f de x mais 2f de x. Então, vai ficar 3f de x. Estou fazendo aqui, então, essa daqui é a equação 1, equação 2. E eu vou fazer 1 mais 2. O que vai dar? 3f de x. Aí soma 2g de 1 menos x com menos 2g de 1 menos x, cancela. E do lado direito a gente tem x ao quadrado, que vai somar com esse cara aqui. Então, 1 menos x, tudo isso ao quadrado, é o mesmo que 1 ao quadrado, que é 1, menos 2x mais x ao quadrado. E aí está multiplicando por 2. Então, vai ter 2x quadrado, menos 4x e mais 2 vezes 1, mais 2. Então, a gente tem que 3 vezes a f de x vai dar essa função quadrática aqui. Então, dividindo os dois lados por 3, a gente obtém quem é exatamente a f de x. Então, nota que do lado direito aqui a gente tem 3x ao quadrado. Então, quando eu dividir por 3, vai ficar só x ao quadrado. E aí vai ficar menos
4x sobre 3 mais 2 sobre 3. Então, qual que é a alternativa que corresponde a essa função aqui? X² menos 4x sobre 3 mais 2 terços é a letra A. Numa competição de escalada, 3 esportistas competem em 3 categorias cada um. O score de cada competidor é o produto de suas classificações nas 3 categorias. Por exemplo, se alguém consegue tirar 4º lugar, 3º e 6º colocado nas 3 categorias, o seu score final vai ser o produto aqui dos números, 4 vezes 3 vezes 6, que dá 72. Aí, quanto maior o score, menor é a classificação final. Ou seja, quanto mais pontos o participante fizer, multiplicando aqui as colocações, pior vai ser a colocação dele. A Ana foi a primeira colocada em 2 categorias. Qual poderia ser a sua menor classificação final? Então, repara que a gente vai ter 3 categorias. Categoria 1, categoria 2 e categoria 3. E aí, vou ver aqui a colocação de cada participante, categoria 3 aqui. A colocação de cada participante e o score final é o produto das classificações. Ou seja, no caso aqui da Ana, por exemplo, ela foi primeira colocada em 2 categorias. Digamos que foi aqui, primeira colocada na categoria 1 e primeira na categoria 2. Aí a pergunta é, qual pode ser a sua menor classificação final? Então, a gente viu que, como dado aqui no enunciado, quanto maior for a pontuação, menor é a classificação. E a gente quer saber a menor classificação possível para a Ana, que tirou primeiro e primeiro. Então, para ter a menor classificação possível, ela tem que fazer o máximo de pontos possível. E lembra que o score aqui vai ser como? Vai ser multiplicar, né? Então ela já tem uma colocação em primeiro lugar, que vai multiplicar a outra colocação em primeiro lugar. Então o pior que ela pode fazer é tirar 13º nessa daqui. Se ela chegar em 13º lugar, então isso daqui vai multiplicar 1 vezes 1 vezes 13 no score. E aí ela vai ter um score igual a 13. Esse é o pior score que a Ana pode fazer, já que ela tirou primeiro e primeiro. Se ela tirar 13º, vai fazer 13 pontos no total. E aí a gente quer saber, não qual é o pior score, mas qual pode ser a sua menor classificação final. Então, sabendo que o pior score que ela pode fazer é 13, a gente tem que conseguir dizer quantos no máximo aqui vão conseguir fazer menos do que 13, para ficar numa classificação melhor que a dela. Então, como basta fazer menos do que 13 para ficar na frente dela, se ela tirar primeiro e 13º, vamos pensar aqui de quantas formas eu posso multiplicar 3 colocações aqui, de modo que dê 12, né? Se outro participante fizer 12 pontos, ele vai ter um score menor que o da Ana, então a classificação dela vai ser pior. Agora, como que eu posso chegar em 12 aqui? Se eu já usei, lembra que é uma competição, né? Então, se ela já chegou em primeiro na categoria 1 e na categoria 2, ninguém mais vai poder tirar primeiro de novo. O melhor que vai poder acontecer aqui é segundo. Então, digamos que tenha outro participante que tirou segundo em ambas. E aí, se eu tirar segundo, o score desse aqui vai ser já 2 vezes 2. E aí tem que multiplicar por mais um outro número aqui para dar 12. Então eu já tenho 4, né? 2 vezes 2. Ele vai ter que chegar em terceiro, na terceira categoria. Porque aí multiplica 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 12. Então esse participante 2 aqui eu tenho a Ana. E um participante 2, se ele tirar segundo e terceiro, ele vai ter um score melhor do que o da Ana. E aí, quais outras formas a gente tem de fazer 12, né? Como produto de 3 números. A gente tem 12 é igual, poderia ser 1 vezes 1 vezes 12. Só que esse vai ser impossível, né? Porque a Ana já tirou 2 primeiros lugares, então não tem mais categorias aqui para alguém tirar 2 primeiros. Então não vai ter como escrever o 12 como produto de 1 vezes 1 vezes 12. E aí outras formas de escrever o 12 como produto de 3 números. Já foi aqui o 2 vezes 2 vezes 3, né? E aí sobra 1 vezes 4 vezes 3, também funciona, né? Dá 12. Então se alguém tirar aqui primeiro, quarto e terceiro, só que então teria que ser primeiro na categoria 3, que é a única que sobrou aqui, que ainda não foi o primeiro colocado, não apareceu o primeiro colocado. E aí poderia ser terceiro nessa, quarto nessa, ou vice-versa. Então eu teria um participante 3 aqui, que se ele tirar quarto, terceiro e primeiro, ele vai fazer um total de 4 vezes 3 vezes 1, que dá 12. Também vai ficar com uma colocação melhor que a da Ana. E aí, será que tem mais alguma opção aqui de formar um produto menor ou igual a 12 com as colocações que sobraram? Então nota que o 12, a última forma aqui que poderia escrever 12 como produto de 3 números, seria 6 vezes 2 vezes 1, né? Isso também seria uma possibilidade. Só que nota que agora a gente já usou todos os 1 aqui. Já tem a Ana ficou em primeiro na categoria 1 e na 2, e esse participante 3 a gente já usou aqui, que ele ficou na primeira posição na categoria 3.
Então não teria como ter um outro participante aqui que ficou em sexto, segundo e primeiro, porque não tem como colocar mais um primeiro, nem na categoria 1, nem na 2, nem na 3. Então essa possibilidade não existe. E aí as únicas opções são essas aqui. Ou no máximo trocar essa... A gente poderia trocar essa opção que eu fiz aqui, de quarto, terceiro, primeiro, por essa de sexto, segundo e primeiro, mas daria na mesma. A conclusão é que só tem como no máximo 2 participantes ficarem com uma pontuação menor que a da Ana. Então se tiver 2 com a pontuação menor que ela, a pior colocação que ela vai ficar é terceiro lugar. Então a resposta é a letra B. A pior colocação final para ela vai ser terceiro. Uma espiral é formada por números inteiros positivos a partir do 1, conforme mostrado. Continuando a escrever os números dessa espiral, como vão aparecer os números 625, 626 e 627? Então, repara aqui que na figura ele vai te dar essa espiral, começa aqui no 1, aí vai 2, 3, 4, e vai seguindo, fazendo esse sentido aqui de uma espiral. Então, a pergunta é o que vai acontecer com esses números que são bem grandes, né, que não vão estar aqui na figura, 625, 626, 627, se a gente continuar fazendo essa espiral. Então, o que você nota sobre esses números aqui, o 625, por exemplo, principalmente? O 625 é um quadrado perfeito, ele é 25 elevado ao quadrado. E nota que isso tem tudo a ver aqui com a espiral, porque quando você vai fazendo a espiral, você vai formando quadrados, né? Se você vai aqui 1, 2, 3, 4, você formou um quadradinho aqui, 2 por 2, onde o 4 está bem no canto. Então a gente tem o 4, que é o 2 ao quadrado, bem no canto, e aí o próximo, o 4 mais 1, né, está fora desse quadradinho. Aí você vai e continua. Aí você vai formar um novo quadrado quando você chegar no 9. Outro quadrado perfeito. Você vai formar aqui um quadrado 3 por 3. E o 9 está bem no canto desse quadrado. Aí se você continua, vai até o 16, você forma um outro quadrado aqui, 4 por 4. E o 16 está bem nesse canto. Então você repara que os quadrados vão estar sempre nos cantos. Só que o que a gente precisa saber aqui? Como que vai continuar, né? A partir do 625, o que vai acontecer com o 625 mais 1 e mais 2? Nota que quando você está no 4, que é 2 ao quadrado aqui, o próximo está para baixo, né? O 5 está abaixo do 4. Então, para esse quadrado aqui, que é quadrado de um número par, ele está para baixo. O 1 também, seria aqui um quadrado 1 por 1, né? Que é onde a gente começa. É o quadrado de um ímpar e o próximo está para cima. O 9, que é um quadrado de um ímpar, 3 ao quadrado, o próximo está para cima. E aí o 16, que é quadrado de um par, está para baixo. E aí o 25 estaria aqui, né? Seria o próximo, 5 ao quadrado. De novo, o quadrado de um ímpar, 5 ao quadrado. E aí você vê que o 26 estaria para cima. Então, com esse padrãozinho, você repara que sempre que eu tenho um quadrado de um ímpar, o próximo está para cima. Então, o quadrado do 1, próximo, o 2 está para cima. Quadrado do 3, o próximo está para cima. E aí para a direita. Para cima e para a direita, né? A sequência. E o 25, o próximo está para cima. E aí o 27 estaria para a direita. Então, sempre que eu tenho um quadrado de um número ímpar, que é o caso aqui do 625, o próximo é para cima e depois para a direita. Então, qual a alternativa aqui que corresponde a isso? O quadrado está aqui, 625, o próximo para cima e o próximo para a direita. Então, esse daqui é exatamente a resposta correta, a letra B.